Ah, por que a pessoa começou a ficar com depressão? Ah, porque o avô morreu. Não, é um gatilho, mas ela tem uma predisposição e outros gatilhos poderiam dar o pontapé nessa depressão. Então não é a regra ter gatilho ou não, pode acontecer do nada ou pode acontecer com gatilho. Não é só ela não conseguir fazer, é uma sensação de que tudo se arruinou na vida dela. Então, agora meu filho entrou na adolescência. Não, mas isso não é bom? A pessoa tem uma sensação de que tudo é ruim. Não, não é bom, porque agora ele vai sair com os amigos, como se todos os eventos eles fossem resultados de ruína, que tudo deu errado. Olá, eu sou Ivete Contieri Ferraz, médica psiquiatra, especialista em neuromodulação. E se você estiver escutando nossa conversa através do Spotify, não esquece de compartilhar com seus amigos. Se estiver assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Toda terça-feira nós teremos um novo tema. E hoje o tema é sobre qual que é a diferença entre tristeza profunda e depressão. A depressão, ela é caracterizada por tristeza também, tá? Então, tristeza profunda é sim um sintoma da depressão. Mas a depressão tem outras características também. O segundo grande sintoma da depressão a gente chama de anedonia. E o que é a anedonia? A anedonia é a falta de vontade de realizar qualquer tarefa, seja simples, seja complexa, que antes até tinha prazer em realizar, a pessoa perde esse prazer em realizar. A pessoa não tem vontade de sair com os amigos, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de lavar uma louça, não tem vontade de tocar um violão, porque esse sintoma, na depressão, ela pega a função mental volição, né? Volição quer dizer vontade, né? Vem do latim volare, né? Vontade, o querer. Então, a depressão pode ter tristeza profunda e ou somente anedonia. Então pode ser esses dois sintomas principais ou somente anedonia. A pessoa não está triste, mas ela não consegue fazer nada. É aquela pessoa que não entrega nada no trabalho, que tem um projeto para fazer, para supervisionar, aquilo não acontece. É aquela pessoa que cozinhava tão bem, tinha prazer em fazer um almoço para os filhos, não tem vontade, se pudesse não fazia mais. Então a anedonia, ela rouba da pessoa aquela motivação para as tarefas comuns cotidianas e para as tarefas incomuns também. A pessoa não tem vontade nem de fazer uma viagem para Istambul. Essa pessoa não tem vontade. A vontade está muito machucada, ela não está bem. Isso é um sintoma da depressão. A tristeza profunda, que também é um sintoma da depressão, ela é o sofrimento psíquico, né? Então, tristeza é sofrimento psíquico. É como se a pessoa estivesse num olhar em relação à vida extremamente negativo. E esse sofrimento psíquico, ele tem como base três características muito fortes. Um sentimento de culpa, a pessoa se sente culpada por coisas que ela não é, ela fica sempre travada com uma sensação de culpa muito grande. É um sentimento também de fracasso, né? A pessoa se sente fracassada. E isso gera nessa pessoa muito sofrimento, muita tristeza profunda. E a pessoa tem também um sentimento de ruína, como se tudo que ela fez, tudo deu errado. Não é só o fracasso, não é só ela não conseguir fazer, é uma sensação de que tudo se arruinou na vida dela. Então, agora meu filho entrou na adolescência. Não, mas isso não é bom? A pessoa tem uma sensação de que tudo é ruim. Não, não é bom, porque agora ele vai sair com os amigos, como se todos os eventos eles fossem resultados de ruína, que tudo deu errado. Agora o governo isso, agora meu trabalho aquilo, agora a gente é tudo digitalizado. Então tudo uma sensação de que a vida se arruinou. Esses três pilares da tristeza profunda acontece na depressão, mas acontece às vezes em eventos nos quais a pessoa não está com depressão. Por exemplo, num luto, quando se perde um ente querido, a pessoa pode sentir uma tristeza profunda também,
esses sentimentos de que tudo agora acabou, tudo deu errado. Porém, a gente tem uma diferença. Como é que eu vou diferenciar um quadro depressivo de um luto, né? O quadro depressivo, essas características que eu falei, as características principais, que é a tristeza profunda e a anedonia, né, que é essa falta de vontade, essas duas características, no quadro depressivo, elas duram pelo menos 2 semanas. Então a pessoa fala, olha, todos os dias eu não consigo levantar da cama, eu levanto com muita falta de vontade, eu vou para trabalhar porque eu tenho que trabalhar, aquilo que era fácil de fazer passa a ficar muito pesado. No luto, isso é igual. Porém, no luto, geralmente a pessoa tem essa sensação de muita tristeza e anedonia em torno de 3 a 7 dias. Depois disso, ela começa a dissolver e entender, né, que aquele ente querido se foi e a vida vai voltando ao normal. Então, existe uma curva de melhora, a gente vê aquilo melhorando, né? Então, a gente sabe que a pessoa está sofrendo, ela está se adaptando à saída dessa pessoa na vida dela, né? O luto também pode ser não só de pessoas, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de uma situação, uma mudança de cidade. Muitas vezes as pessoas têm que fazer lutos que elas nem percebem. Mas ainda assim, o luto, e a gente vê a curva de melhora, a pessoa vai se adaptando à nova realidade, seja essa realidade sem o ente querido, ela vai se adaptando e a gente vê ela retomando e reassumindo as suas atividades, a sua vida, a sua motivação. Apesar de ter passado por esse sofrimento de uma tristeza profunda. Na depressão, esses 2 sintomas principais, e o outro, né, pode estarem juntos ou pode ser só um deles, eles duram pelo menos 2 semanas e todos os dias. E a gente não vê uma curva de melhora, a gente vê a pessoa triste, com anedonia, às vezes a gente vê um platô, esse platô aquém do que a pessoa realmente é. Então aquela pessoa que era uma pessoa agradável, sentava, conversava, fica muito monossilábica, não tem apetite social, não tem vontade de estar com as pessoas, não tem vontade de sorrir, não acha graça, né, não modula o seu humor, não acha graça numa piada, né, aquela pessoa que se fecha, aquela pessoa assim que quase parece que está escondida, mesmo que esteja num grupo, ela está quase escondida. E a gente vê isso numa curva de piora muito clara, né? Pode até ter um platô, mas esse platô abaixo da linha dela de humor, da linha de equilíbrio de humor dessa pessoa. Então, uma tristeza profunda, né? Então, qual é a diferença, que é o nosso tema hoje? Qual é a diferença entre uma tristeza profunda e um quadro depressivo? Então, a tristeza profunda, a pessoa realmente, naqueles 3 a 7 dias da parte mais iminente, da parte mais aguda do luto, ela não vai estar no melhor momento dela. Vai estar difícil, né? Pode ser um luto, por exemplo, de um divórcio, um luto de uma idealização de um casamento, de uma família. Então, essa tristeza profunda, ela vai melhorando. Se a pessoa mantém essa tristeza sem um gatilho, né? Lembrando que a depressão pode sim se iniciar com um gatilho, ela pode, tá? Não é, por que a pessoa começou a ficar com depressão? Porque o avô morreu. Não, é um gatilho, mas ela tem uma predisposição e outros gatilhos poderiam dar o pontapé nessa depressão. Então não é regra ter gatilho ou não, pode acontecer do nada ou pode acontecer com um gatilho, mas a questão não é o gatilho em si mais. Na tristeza profunda, ela está relacionada a um gatilho negativo na vida, né? Uma perda, como eu falei. A depressão não necessariamente. Então, nós temos esse quadro depressivo e na depressão a gente tem algumas outras questões também. A gente começa a ter prejuízo em outras funções mentais, não só no humor, onde a pessoa está triste, mas também, não só no humor e vontade que a pessoa está triste, mas também em outras funções mentais. Por exemplo, essa pessoa tem alteração de sono, ou dorme demais, ou não consegue dormir. E diferente da ansiedade, na depressão, essa pessoa tem o despertar precoce. Ela vai dormir e acorda muito cedo, acorda às 4 da manhã, às 5 da manhã, que não dá para ela levantar, para não fazer barulho na casa, daí ela fica na cama e não consegue voltar a dormir. Isso é muito comum nos quadros depressivos. A pessoa pode também ter hipersonia.
ou seja, sono o dia todo, ela tem sono à noite, ela dorme demais e ela tem muita hipersonia. O sintoma de hipersonia, que é esse excesso de sono, é muito comum nos adolescentes quando estão deprimidos. Quer dizer, já é o mais comum na adolescência querer dormir mais, mas quando estão deprimidos, eles são capazes de dormir 24 horas. Então, atenção aos pais, né? Os adolescentes podem estar com um quadro depressivo, né? Quando estão dormindo demais. Mas a depressão, ela atinge o sono, ela atinge o outro apetite básico, que é o apetite alimentar. Então, além do apetite de sono, ela atinge o apetite alimentar. Essa pessoa, ou ela está sem fome, ou ela está comendo demais. Então, nós temos também um desequilíbrio no apetite alimentar. A gente tem também um desequilíbrio no apetite sexual, ou essa pessoa pode estar com hipersexualidade ou hipossexualidade. No quadro depressivo, é mais comum ela ficar com a libido rebaixar, ela não ter necessidade sexual, não ter desejo sexual e não ter uma boa performance, um bom desempenho sexual. Por quê? Porque ela está com depressão. Então, a depressão, ela impacta esses 3 apetites básicos, como todos os transtornos psiquiátricos podem impactar. Além disso, a depressão, ela pode causar também questões cognitivas. O que são as questões cognitivas? A questão do pensamento, né? Então, lembre-se que a gente tem algumas funções mentais. Então, o humor, que na depressão está deprimido, está baixo, né? A volição, que é a vontade, e a gente tem a função mental do pensar, a função mental cognitiva, que vai ser pensamento, raciocínio, memória, atenção. Tudo isso está na função mental da cognição. E na depressão é muito comum a pessoa despencar nesse aspecto. Então a pessoa chega e fala assim, olha, faz 2 meses que eu sou uma pessoa completamente burra, eu achava que eu era inteligente e eu sou burra. Por quê? Porque às vezes essa queda impacta a pessoa. Ela fala, eu fui ler um texto e não lembrava nada do que eu tinha lido. Eu fui dar uma resposta e não conseguia achar as palavras. Eu fui resolver um negócio, eu demorei horas para fazer uma coisa que antes eu tinha muita tranquilidade, muita habilidade em fazer. Eu fui estudar e fui mal na prova. Então, na depressão, isso é comum, a pessoa ter uma queda do desempenho cognitivo. E a gente tem que ficar atentos, porque muitas vezes a pessoa acha que ela tô com Alzheimer. Não, é depressão mesmo. Isso a gente chama, é um sintoma que a gente chama de pseudodemência. É um sintoma comum na depressão. E além disso, lógico que as questões relacionais de uma pessoa que está com depressão, elas ficam muito comprometidas. Então, a pessoa às vezes faz um quadro depressivo sem nenhum gatilho. Porém, por ela estar deprimida, o namorado acabou terminando, ou a namorada terminou, porque ela passa a ser uma pessoa que não é mais tão agradável como ela era. Ou estava com depressão, perdeu o emprego porque começa a não ter uma boa entrega. Ou só passa por um divórcio, tem um sofrimento importante por um divórcio, porque as coisas não são mais como eram. E tudo isso vai fazendo o quê? Vai virando uma bola de neve no quadro depressivo. Então, o quadro depressivo que antes era um quadro simples, né, que poderia ser tratado com muita simplicidade, pode ir tomando muitas proporções e tem um impacto na história de vida dessa pessoa muito grande. Então, a gente tem que estar atento aos quadros depressivos. Então, qual é a diferença? O nosso tema hoje, qual é a diferença? Sofrimento intenso, sofrimento profundo e depressão. O sofrimento intenso e profundo faz parte da vida. A gente sofre na vida, não é prerrogativa de ninguém não sofrer. A vida, ela traz muita alegria, mas ela traz sofrimento também, faz parte. Então, o sofrimento profundo faz parte da vida e ele está relacionado a essa retomada da vida, essa melhora, a curva de melhora. Na depressão, a gente tem outros sintomas associados. O tempo de sintomas é maior e a gente vê o quadro despencando, né? A pessoa não consegue reagir. No passado, a depressão era considerada fraqueza de personalidade ou caráter. Graças a Deus, hoje a gente sabe que não tem nada de fraqueza, que é uma questão neuroquímica, neurobiológica. Assim como é também químico uma pessoa ter gastrite, ela precisa tratar com medicações, a depressão é neuroquímica também. A gente fala que ela é neuroeletroquímica. Por quê? Porque as sinapses são químicas e são elétricas.
E sendo as sinapses químicas e elétricas, a gente pode atuar tanto com medicações, existem inúmeras medicações para depressão, medicações de ponta, com baixíssimos efeitos colaterais, né? Então a gente tem aí desde os inibidores de recaptação de serotonina, que se iniciaram em 1980, né, com o Prozac, que é a fluoxetina, até, né, hoje a gente tem o Brintellix, que é a vortioxetina, que é uma medicação mais potente para depressão. Mas a gente tem muitas medicações. Então, muitas vezes o paciente não se adapta a um primeiro esquema medicamentoso. E aí a gente precisa fazer reajustes nesse esquema medicamentoso. Mas existem muitas formas de tratar a depressão com medicações. E também outras formas. Uma delas é a psicoterapia e a outra forma é a neuromodulação. Eu trabalho com a estimulação magnética transcraniana, que é um tipo de neuromodulação onde a gente tem um campo magnético, que a partir desse campo magnético cria-se um vetor elétrico que vai estimular ou inibir a área que a gente precisa estimular ou inibir. Na depressão, é muito comum o protocolo ser baseado no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, e a gente faz um protocolo de estimulação. Então é uma estimulação estimulatória, né? Então isso é importante porque as pessoas ainda têm muito mito e preconceito sobre depressão, como se não pudessem ter depressão, e é uma patologia como qualquer outra, né? Ela é físico-química, ela pode ser iniciada por gatilhos circunstanciais? Pode, como eu falei, porém, ela é uma patologia neuroquímica. E o que a gente tem? A gente tem inúmeros tratamentos e é muito importante. Caso você conheça alguém que você percebe que essa pessoa não é mais a mesma, fique atento. A depressão pode trazer muitos prejuízos e pode inclusive trazer desfechos fatais. Então fique atento se você conhece alguém ou se você mesmo se identificou com esses sintomas. Busque ajuda. Existem muitos meios de te ajudar.